Na minha própria festa de aniversário, minha mãe sussurrou para o meu irmão: "Vai lá e troca enquanto todos estão aqui." Ele saiu discretamente pela porta dos fundos. O que ele encontrou no meu apartamento mudou tudo para sempre. Meu nome é Laura Mendes. Eu estava completando 27 anos, sentada na minha própria festa que eu mesma havia organizado e pago. Minha mãe, Márcia, estava ao meu lado sorrindo como se estivesse orgulhosa. Meu pai, Roberto, bebia cerveja conversando com os tios. Meu irmão mais velho, Felipe, e a esposa dele estavam próximos à mesa de salgadinhos. Eu continuava me convencendo de que este ano seria diferente, que desta vez eles me veriam de verdade. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Eu ouvi o sussurro claramente. Vi meu pai acenar com a cabeça em aprovação. "Faz depois do parabéns." Ele concordou baixinho. Meu coração disparou, mas mantive o sorriso no rosto. Cortei meu próprio bolo de chocolate com morango e distribuí os pedaços em pratinhos descartáveis. Felipe levantou, pegou a chave do carro e saiu pela porta da cozinha. Ninguém mais pareceu notar. Todos cantavam parabéns desafinados enquanto eu soprava as velas. 1 hora depois, ele voltou. Estava pálido. Parecia doente. Suava frio mesmo com o ventilador ligado. Minha mãe se inclinou irritada. "E então, conseguiu?" Felipe engoliu seco. Não conseguia me olhar nos olhos. "Tem fita da polícia na porta dela." Todos os garfos pararam no ar. O silêncio tomou conta da sala. Meu celular vibrou em cima da mesa de plástico. Uma mensagem iluminou a tela. "Senhorita Mendes, aqui é o investigador Carlos Ribeiro da Delegacia de Furtos. Entre em contato urgentemente sobre seu apartamento." Minha mãe queria me trancar para fora, mas ela acabou de destrancar a verdade. Não me despedi. Não olhei para o rosto da minha mãe. Levantei da cadeira, meu pedaço de bolo ainda intocado no prato, e saí andando. O portão da casa rangeu quando fechei. O calor de São Paulo era sufocante naquela tarde de sábado. Eram quase 4 da tarde e o sol queimava minha pele. Minhas mãos tremiam tanto que derrubei a chave do carro 2 vezes antes de conseguir abrir a porta. Entrei no Gol velho que eu mesma havia comprado com muito sacrifício. Saí dirigindo pela rua do bairro, minha mente em branco com o choque. "Vai lá e troca enquanto todos estão aqui." Por quê? Por que ela faria isso? Eu não era uma adolescente rebelde. Tinha 27 anos. Tinha um emprego. Tinha uma filha. Pagava minhas próprias contas. Mas para ela, eu ainda era uma criança. Um problema a ser controlado. O limpador do para-brisa estava sujo, deixando manchas. Passei direto no sinal amarelo que já estava quase vermelho. As luzes da cidade se borravam pela janela empoeirada. Continuei pensando no Felipe, meu irmão mais velho. Ele sempre fazia o que ela mandava. Sempre. Era o filho obediente. Eu era a filha problemática. Ele recebia elogios. Eu recebia minhas fechaduras trocadas no dia do meu aniversário. Quando dei a eles uma cópia da chave, foi para emergências. Para a Isabela, caso minha filha de 5 anos precisasse deles e eu não estivesse lá. Achei que era uma chave de confiança. Eu fui tão ingênua. Para minha mãe, era apenas uma chave de controle. Meu prédio era de tijolo velho numa rua tranquila do Tucuruvi, mas não estava tranquila hoje. Vi as luzes de 2 quadras de distância, azuis e vermelhas piscando, transformando a tarde em um pesadelo. 2 viaturas estavam estacionadas bem em frente. Deixei meu carro em fila dupla com o motor ainda ligando e corri para a calçada. Um policial militar estava perto da porta do prédio. Era jovem, com o rosto cansado e suado. Ele deu um passo à frente quando me viu. "A senhora mora aqui?" "Este é meu apartamento," eu disse com a voz tremendo. "Sou Laura Mendes. Recebi uma mensagem." A expressão dele mudou. Ficou mais suave. "Senhorita Mendes, sou o investigador Ribeiro. Falei com a senhora por mensagem." Era ele quem tinha me mandado a mensagem. "Vamos conversar ali embaixo da marquise?" "O que aconteceu?" Perguntei olhando para a porta do prédio. "Meu irmão veio aqui. Ele disse que tinha fita da polícia." O investigador Ribeiro assentiu devagar. Parecia desconfortável com a situação. "Houve um incidente, senhorita.
Seu apartamento, o 203. Recebemos uma ligação de uma vizinha sobre um distúrbio. Uma possível invasão. Meu estômago afundou. Uma invasão? Eles levaram alguma coisa? As coisas da Isabela? Essa é a parte estranha, ele disse olhando para o bloquinho molhado de suor. Fizemos uma verificação preliminar. A porta foi arrombada. A fechadura está completamente destruída, mas nada parece ter sido roubado. Sua televisão, notebook, está tudo lá. Não parece assalto comum. Encostei na parede de tijolo. O calor do dia ainda irradiava das pedras. Minha porta foi arrombada? Sim, senhora. Com um pé de cabra. Parece que íamos isolar a área e esperar a senhora chegar. Olhei para ele fixamente. Um pé de cabra. Felipe não faria isso. Ele tinha uma chave. Minha cabeça girava. Investigador, eu disse, tentando manter a voz firme. Meu irmão, Felipe Mendes. Ele tem uma chave do meu apartamento. Ele veio aqui hoje à tarde. O investigador Ribeiro franziu a testa. Ele tem uma chave? A senhora pediu para ele vir aqui? Não. Minha voz saiu baixa. Minha mãe mandou ele vir aqui para trocar minhas fechaduras. Para me trancar para fora. Falei em voz alta para um estranho, um investigador de polícia. A vergonha queimou na minha garganta. Esperei que ele me julgasse, que perguntasse o que eu fiz de errado para minha mãe fazer aquilo. Ele apenas me olhou com os olhos claros e atentos. Ela mandou ele trocar suas fechaduras enquanto a senhora estava fora? Sim, na minha festa de aniversário. Ele ficou quieto por um longo momento. Anotou algo no bloquinho. Entendo. Bem, encontramos a porta já arrombada, então o Sr. Mendes não usou a chave dele, se é isso que está pensando. Ele chegou depois da invasão. Foi ele quem ligou para o 190. Isso era demais. Reviravolta demais. Felipe ligou para a polícia? Ligou. Foi bem cooperativo. Deu o depoimento. Parecia bem abalado. O investigador Ribeiro olhou de volta para a viatura. Ele disse que tinha uma chave, mas a porta já estava arrombada. Ele olhou para dentro, viu a bagunça e recuou. Ligou para nós imediatamente. Onde ele está agora? Mandamos ele para casa. Disse que ia voltar para a festa para falar com sua mãe. Claro que ia. Ele sempre voltava para a mamãe. Senti um novo tipo de pavor. Alguém invadiu meu apartamento. E minha mãe mandou meu irmão entrar direto na cena do crime. E agora? Perguntei. Posso subir? Precisamos processar a cena primeiro, senhorita Mendes. A perícia está a caminho. Não podemos deixar a senhora entrar ainda. Precisamos ver se deixaram digitais. Apenas assenti entorpecida. Me senti violada. Meu lugar seguro. O único lugar no mundo que era só meu e da Isabela. Alguém tinha forçado a entrada. A senhora conhece alguém que gostaria de machucá-la, senhorita Mendes? O investigador Ribeiro perguntou gentilmente. Um ex-namorado? Algum problema no trabalho? Não, eu disse imediatamente. Ninguém. Eu só trabalho, busco minha filha na escola e volto para casa. Não tenho inimigos. O rádio dele chiou no ombro. Uma voz feminina cheia de estática. Unidade 4. Confirmamos a digital parcial da moldura da porta interna. O investigador Ribeiro soltou o rádio e levou até a boca. Pode falar, base. Temos uma correspondência provisória. O suspeito já é conhecido nosso, enviando a identificação para seu terminal. E Ribeiro, o suspeito já está sob custódia. Foi pego a 2 quadras da cena há 30 minutos agindo de forma suspeita. O rosto do investigador endureceu. Ele olhou do rádio para a viatura e depois de volta para mim. Sua calma profissional tinha ido embora. Agora ele parecia sério mesmo. Senhorita Mendes, ele disse com a voz baixa. A senhora pode querer sentar. Isso acabou de ficar complicado. Não sentei, não conseguia. Apenas fiquei ali parada, segurando a alça da minha bolsa, a calçada quente sob meus tênis velhos. O quê? O que foi? O investigador Ribeiro estava olhando para a tela pequena do computador na viatura estacionada. O calor fazia ondas no asfalto. Ele voltou segurando o bloquinho. As impressões digitais que encontramos na porta do seu quarto. Não pertencem à senhora nem ao seu irmão, ele disse. De quem são? De um homem chamado Rodrigo Silva.
O nome me atingiu como um soco físico. Rodrigo? Rodrigo Silva? Ele trabalha para meu senhorio. A senhora conhece ele? Os olhos do Ribeiro ficaram afiados. Conheço sim. Ele é sobrinho do dono do prédio. Ele cuida da manutenção do prédio. Consertou minha pia mês passado. Minha mente voltou para o Rodrigo. Ele era quieto, magro, e sempre parecia estar olhando para algo por cima do meu ombro. Ele me dava arrepios. Eu tinha reclamado dele para minha mãe uma vez, e ela disse que eu estava sendo dramática. Ele tem uma chave, sussurrei. Deve ter uma chave mestra de todos os apartamentos. Achamos que ele usou uma cópia, disse Ribeiro. Temos as imagens da câmera do corredor. Ele não usou chave mestra. Usou uma chave copiada simples. Deixou ele entrar. A vizinha do 201 ouviu um estrondo. Deve ter sido ele usando o pé de cabra na porta do seu quarto, não na porta da frente. Meu sangue gelou. Na porta do quarto? Por quê? Não temos certeza. Mas ele está sob custódia. Encontramos ele a 2 quadras daqui, encharcado de suor, só observando. Tinha um pé de cabra na mochila. Quando checamos o nome dele, seu endereço apareceu. Meu coração estava acelerado. Não fazia sentido. Por que Rodrigo invadiria meu apartamento, mas não roubaria nada? Por que arrombar a porta do meu quarto? Preciso ver, eu disse. Ribeiro hesitou. Senhorita Mendes, a equipe da perícia está... Não me importo. É minha casa. Preciso ver o que ele fez. Ele viu a expressão no meu rosto. Suspirou. Tudo bem, já tiramos as digitais. A senhora pode olhar, mas não toque em nada. Fique comigo. Ele me levou para dentro do prédio e subimos os 3 lances de escada. O corredor cheirava a mofo e produto de limpeza. Chegamos na minha porta. Apartamento 203. A madeira ao redor da fechadura estava completamente lascada. Estava quebrada, pendurada aberta. Mas Ribeiro estava certo. O dano real estava dentro. Ele empurrou a porta e vi minha casa. Estava errado. Ele não tinha revirado o lugar. Meu sofá estava reto. Minha TV estava lá. Mas havia uma energia no ambiente que estava cheia de raiva. Ele estava no meu quarto. Eu disse andando devagar pelo corredor curto. A porta do meu quarto estava destruída. A moldura estava rachada e a porta pendia de uma dobradiça. Ele tinha forçado a entrada. Entrei no quarto e o ar saiu do meu peito. Ele não tinha roubado minhas joias. Não tinha tocado no meu notebook. Ele tinha virado cada fotografia uma por uma. Cada foto que eu tinha de mim e da minha filha Isabela agora estava de cara para baixo na minha cômoda. Uma foto da Isabela no primeiro dia de aula. Uma foto de mim segurando ela bebê. Uma foto nossa na festa junina do ano passado. Todas de cara para baixo. Era uma violação. Era tão pessoal. Era uma mensagem. O que é isso? Sussurrei. Me senti enjoada. Por que ele faria isso? Não sei, senhorita Mendes, disse Ribeiro suavemente. Ele parecia bravo agora também. Isso não foi um assalto. Não, eu disse. Não foi. Então vi no meu criado mudo ao lado das fotos que ele tinha virado. Um envelope branco simples. Meu nome não estava nele. Investigador, eu disse apontando. Ribeiro assentiu. Puxou uma luva do bolso, colocou e pegou o envelope. Abriu a aba. Dentro havia um único pedaço de papel branco dobrado uma vez. Ele desdobrou. Era uma mensagem digitada. Apenas uma frase. Diga à sua mãe que a verdade sempre encontra o caminho de casa. Li as palavras várias vezes. Diga à sua mãe que a verdade sempre encontra o caminho de casa. Isso não era sobre mim. Isso era sobre minha mãe. Rodrigo Silva não era só um cara estranho. Ele estava conectado a ela. Senhorita Mendes, disse Ribeiro com a voz quieta. O que isso significa? Que verdade? Olhei fixamente para o bilhete. O sussurro da minha mãe na festa. Vai lá e troca enquanto todos estão aqui. Ela não estava tentando me trancar para fora. Ela estava com medo. Tinha medo de algo no meu apartamento. Ela mandou o Felipe pegar alguma coisa. Mas Rodrigo Silva, o homem com os olhos assustadores, chegou primeiro. Ele não estava ali para roubar. Estava entregando uma mensagem. E as fotos? Ele virou as fotos. Estava me dizendo que minha vida, meu mundo com Isabela,
Não estava seguro. Estava me dizendo que esse segredo, seja lá o que fosse, poderia destruir tudo. O medo da minha mãe na festa não era sobre me controlar. Era pânico puro. Ela conhecia esse homem. Sabia sobre esse bilhete. Laura? Disse o investigador Ribeiro, me tirando dos pensamentos. Eu acho que sei. Sussurrei com a voz tremendo. Acho que minha mãe está em apuros. E acho que ela acabou de me arrastar para dentro disso. A polícia isolou minha porta com fita. Colocaram uma fechadura provisória, mas não parecia seguro. Não conseguia ficar ali. Não com a imagem da foto da Isabela virada para baixo. Não com aquele bilhete respirando no ar. Liguei para minha amiga Daniela. Ela morava a 10 minutos dali. Não contei tudo. Só disse que teve uma invasão e eu estava com medo. Ela disse para eu ir imediatamente. Passei a noite no sofá dela, olhando para o teto, minha mente repetindo cada segundo. A festa, o sussurro, as luzes da polícia, o bilhete. Diga à sua mãe que a verdade sempre encontra o caminho de casa. Que verdade? Acordei às 6 da manhã. Meu pescoço duro, meu corpo doendo de tensão. Meu celular estava na mesa de centro. Tinha colocado no silencioso. Agora olhei para a tela. 9 chamadas perdidas. 7 da minha mãe. Uma do Felipe, uma de número desconhecido. Um ícone de mensagem de voz estava brilhando. Era do investigador Ribeiro. Minhas mãos tremiam de novo. Apertei o botão e coloquei o telefone no ouvido. Senhorita Mendes, aqui é o investigador Ribeiro. São 5:30 da manhã. Desculpe ligar tão cedo. Mas temos uma atualização. Processamos Rodrigo Silva. Ele não está falando sobre o bilhete, mas conseguimos um mandado para os dados bancários dele. Rastreamos um pagamento. Uma transferência digital feita para a conta bancária dele semana passada. R$ 5.000. Minha respiração travou. Senhorita Mendes, a voz do Ribeiro continuou. Seca e profissional. O pagamento foi feito de uma conta pertencente a Márcia Regina Mendes. O memo da transferência só dizia manutenção. Acreditamos que sua mãe pagou o Sr. Silva. Dado o bilhete e o momento, acreditamos que ela queria algo recuperado do seu apartamento e ele era o homem que ela contratou para pegar. Por favor, me ligue quando receber isso. O telefone escorregou da minha mão e caiu no chão. Ela pagou ele. Minha mãe pagou o homem que invadiu meu apartamento. O homem que virou as fotos da minha filha. A história que ela contou pro Felipe, vai trocar as fechaduras, era mentira. Uma cobertura. Ela nunca quis trocar as fechaduras. Ela queria que o Felipe entrasse para pegar alguma coisa. Mas por que o Felipe? E por que o Rodrigo? Talvez ela pediu pro Felipe primeiro? Talvez ele disse não. Não. Felipe nunca dizia não. Talvez ela mandou o Felipe pegar e ele chegou tarde demais. Rodrigo Silva, o homem contratado dela, chegou primeiro. Mas por que o próprio homem contratado deixaria aquele bilhete? Não fazia sentido, a menos que Rodrigo não estivesse mais trabalhando para ela. A menos que ele estivesse chantageando ela. Minha mente voltou. 1 mês atrás eu estava na casa dos meus pais. Isabela estava brincando no quintal e fui até o sótão procurar as roupas antigas dela de bebê. O sótão era quente e cheirava a mofo e naftalina. Estava puxando uma caixa plástica quando derrubei uma caixa diferente. Uma caixa de papelão velha de arquivo. A tampa caiu. Estava rotulada Documentos Comerciais do Roberto. Não estava bisbilhotando. Não de verdade. Só estava arrumando minha bagunça, mas vi a pasta de cima e vi meu nome. Laura Mendes, fideicomisso de propriedade. Eu não tinha um fideicomisso de propriedade. Senti um arrepio frio na nuca. Me ajoelhei no chão empoeirado. Abri a pasta. Dentro havia escrituras. Escrituras de propriedade de 2 apartamentos diferentes, um em São Paulo, um no Rio, e extratos de contas bancárias offshore. Tudo estava em meu nome. Minha assinatura estava no rodapé de uma dúzia de documentos. Mas eu nunca tinha visto aquilo antes. Não era minha assinatura. Era uma falsificação, muito boa, na letra do meu pai. Me senti doente. Apenas sentei ali no pó, olhando para uma vida que eu aparentemente possuía. Uma vida de bens e dinheiro que eu nunca tinha visto.
Meus pais, meu pai, estavam me usando. Estavam usando o meu nome para esconder dinheiro. Fiquei com medo. Não sabia o que fazer. Não peguei os arquivos. Apenas tirei fotos. Tirei fotos de cada página com meu celular. Depois coloquei a pasta de volta. Coloquei a tampa na caixa. Empurrei de volta para o canto atrás das decorações de Natal. Nunca disse uma palavra. Desci e brinquei com Isabela. Tentei esquecer. Disse para mim mesma que tinha entendido errado, que era alguma coisa jurídica antiga que meu pai montou para mim. Agora, sentada no sofá da Daniela, eu sabia a verdade. Peguei meu celular. Fui na galeria de fotos. Voltei um mês. Lá estavam as fotos. Laura Mendes, fideicomisso de propriedade. As assinaturas falsificadas borradas. Os extratos bancários das Ilhas Cayman. Diga à sua mãe que a verdade sempre encontra o caminho de casa. Acreditamos que ela queria algo recuperado. Eles sabiam. Meus pais sabiam que eu tinha encontrado aquela caixa. Como eu não sabia, mas eles sabiam. E estavam apavorados. Não estavam tentando me proteger. Não estavam tentando me controlar. Estavam tentando esconder a evidência. Tinham medo de que eu fosse quem iria expô-los. Minha mãe contratou um criminoso para invadir meu apartamento para encontrar aqueles arquivos. Ou talvez só o celular que tinha as fotos. Liguei para o investigador Ribeiro. Minha voz estava diferente. Não estava trêmula. Estava fria. Investigador Ribeiro. Aqui é Laura Mendes. Recebi sua mensagem. Senhorita Mendes. Sinto muito pela notícia. Tem certeza? Perguntei. O pagamento veio dela. Sim, senhora. É um rastro digital sólido. Parece que sua mãe contratou ele, e talvez o acordo tenha dado errado. Ele invadiu e deixou aquele bilhete como ameaça. Essa é nossa teoria de trabalho. Ele estava procurando algo. Eu disse com a voz sem emoção. Documentos. Documentos financeiros. Houve uma pausa na linha. Senhorita Mendes, a senhora sabe que documentos são esses? Olhei para as fotos na tela do meu celular. Sei, eu disse. Sei sim. E eu os tenho. Passei as próximas 2 horas com um chaveiro. Um de verdade. Ele instalou uma fechadura nova, uma resistente com placa de aço. Me entregou as chaves novas. Pareciam pesadas e reais. Meu apartamento parecia diferente. Estava limpo. Tinha esfregado o chão onde Rodrigo Silva tinha andado. Tinha virado todas as minhas fotos da Isabela de volta para cima. Alinhei elas. A foto da escola, o sorriso banguela dela. Esta era minha casa. Esta era minha vida. Não deles. Sentei no meu sofá, a chave nova na minha mão. Pensei no investigador Ribeiro. Ele tinha pedido para eu ir na delegacia levar as fotos, mas ainda não. Tinha uma coisa que precisava fazer primeiro. Tinha que ver o rosto dela. Tinha que ouvir a voz dela. Peguei meu celular, abri uma nova mensagem para a mãe. Meus polegares pairaram sobre a tela. Não escrevi. Oi, mãe. Não perguntei por quê. Digitei. Jantar. Minha casa. 7 da noite. Sem joguinhos. Apertei enviar. Os 3 pontinhos indicando que ela estava digitando apareceram quase instantaneamente. Ela estava esperando perto do telefone. A resposta dela voltou. Tudo bem, mas esteja pronta para a verdade. A verdade dela. Eu estava pronta para a verdade. As horas passaram devagar. Fiz café, não bebi, dobrei roupa. Estava só me movendo, mantendo minhas mãos ocupadas. Estava me preparando para a batalha. Não era a filha deles hoje à noite. Não era a vítima. Era a pessoa que segurava todas as cartas. Às 6h55 da noite, meu interfone tocou. Apertei o botão. Sou eu. A voz da minha mãe estralou, minúscula pelo alto-falante. Liberei a entrada. Fiquei perto da minha fechadura nova e esperei. Ouvi os passos dela na escada. Rápidos, afiados, bravos. Ela não bateu. Só tentou girar a maçaneta. Claro, ela esperava que a porta estivesse destrancada para ela. Ela bateu. Uma batida forte e impaciente. Toque, toque, toque. Girei o trinco. O som foi alto no apartamento pequeno. Abri a porta. Ela estava ali. Márcia Regina Mendes.
Estava perfeitamente vestida como sempre. Calça social preta, blusa de seda, cabelo perfeito. Seu perfume caro. O mesmo perfume que ela usou minha vida inteira. Entrou no meu apartamento tentando dominar o espaço. Seus olhos foram imediatamente para a fechadura nova. O trinco prateado brilhante. "O que você fez?" Ela perguntou. Sem oi. "Troquei as fechaduras", eu disse. Dei um passo para trás e deixei a porta aberta para ela. Ela entrou e olhou ao redor. Seus olhos escanearam tudo. O chão limpo, o notebook na mesa. Ela estava procurando algo. Estava procurando os arquivos. "Você não devia ter envolvido a polícia, Laura", ela disse virando para me encarar. Seus braços cruzados. "Estava aqui para me repreender. Você não devia ter contratado um criminoso, mãe." O rosto dela não tremeu, mas os olhos endureceram. "Não sei do que você está falando. Contratei aquele rapaz, Rodrigo, para consertar sua lava-louças. Ele é um menino problemático. Deve ter guardado uma chave. É isso que acontece quando você mora nesses prédios. A mentira foi tão fácil para ela, tão suave." Não levantei a voz. Só fiquei perto do balcão. "Ele não usou uma chave, mãe. Usou um pé de cabra na porta do meu quarto. E a polícia tem a transferência bancária. R$ 5.000 com o memo manutenção. É muito dinheiro para uma lava-louças." O silêncio na sala ficou pesado. Se estendeu por muito tempo. Ela descruzou os braços. A máscara de irritação tinha ido. Agora vi o medo. O medo que vi na festa. "Você não entende", ela sussurrou. Sentou no meu sofá, mas ficou na beirada. "Você simplesmente não entende o que está em jogo." "Então me faça entender", eu disse. "Aqueles papéis", ela disse com a voz afiada. "A caixa no sótão. Você não devia ter estado lá. Aqueles papéis não pertencem a você. Eles têm meu nome." "É complicado", ela rebateu. "É o negócio do seu pai. Rodrigo deveria recuperá-los. Ele era só para pegar antes de você fazer alguma besteira." Olhei para ela fixamente. A confissão estava ali. Ela disse. "Ela contratou ele para invadir meu apartamento. Para roubar de mim." "Besteira", repeti. "Você quer dizer tipo ir para a polícia? Tipo perguntar por que meu nome está falsificado em contas bancárias offshore?" O rosto dela ficou branco, mais pálido do que eu já tinha visto. "Ele te contou?" "Rodrigo. Ele te contou." "Rodrigo não me contou nada", eu disse. "Ele só deixou um bilhete." "Encontrei os arquivos 1 mês atrás, mãe." Ela levantou. O medo tinha ido. Agora era só gelo. "Estava te protegendo", ela disse. "Você estava protegendo ele", eu disse com a voz tremendo, mas não de medo, de raiva. "Estava protegendo o papai. Estava protegendo seu dinheiro. Estava protegendo suas mentiras. Você faz parte desta família, Laura." "Não", eu disse. "Não faço. Sou sua história de cobertura. Sou o nome que vocês usam para esconder bens. Sou a filha para quem você mandou um criminoso." Ela andou em minha direção, o rosto tenso com uma fúria que conheci minha vida inteira. "Você acha que é tão esperta? Achou alguns papéis. Não faz ideia do que está mexendo. Você poderia arruinar seu pai. Poderia arruinar esta família inteira." "Você arruinou esta família", eu disse. "Você fez isso, não eu." Ela parou a 1 palmo de mim. Os olhos frios. "Esteja pronta para a verdade." Eu disse: "Aqui está, Laura. Você está certa. Estávamos escondendo. E você vai me dar essas fotos agora. Ou eu vou fazer você." Olhei para a mulher que era minha mãe. A mulher que me ameaçou na minha própria casa depois de mandar um homem arrombá-la. "Não", eu disse. A máscara dela não apenas escorregou. Ela se estilhaçou. Meu não ficou no ar. Era uma palavra pequena, mas era uma parede. Era um som novo neste apartamento. Minha mãe nunca tinha ouvido de mim. Não de verdade. Não quando importava. O rosto dela mudou. O gelo não derreteu. Rachou. "Eu vou fazer você", ela tinha dito. "Como?", perguntei. Minha voz estava quieta. Isso pareceu deixá-la mais brava do que se eu tivesse gritado. "Como?", ela repetiu com a voz subindo. "Como você acha? Você tem uma filha. Você tem um emprego.
Você tem essa vidinha. Tudo é tão frágil, Laura. Eu posso quebrar. Posso ligar para o conselho tutelar. Posso dizer que você é instável. Posso dizer que está envolvida na bagunça do seu pai. Posso dizer que é uma mãe inadequada. Você acha que vão acreditar em você? Ou em mim? Ali estava. A ameaça que eu tinha esperado minha vida inteira. A ameaça que ela sempre segurou sobre mim. Isabela, minha filha, meu mundo. Senti o sangue fugir do meu rosto. Fiquei tonta. Ela faria isso. Eu sabia que faria. Ela queimaria minha vida inteira até o chão para se salvar. Você tiraria Isabela de mim. Eu sussurrei. Eu a protegeria. Ela disse com a voz afiada. De você. Da bagunça que está fazendo. Você sempre foi assim. Tão dramática. Tão egoísta. Você encontrou algo que não entendeu e agora quer brincar com isso como se fosse uma bomba. Me dá o celular, Laura. Ela estendeu a mão, as unhas perfeitamente pintadas de vermelho. Senti uma calma fria e estranha se instalar sobre mim. O medo ainda estava lá, mas estava embaixo de algo novo. Estava embaixo de raiva. Uma raiva profunda, dura, limpa. Ela estava certa. Eu era frágil. Ela podia me machucar. Mas ela estava errada sobre uma coisa. Eu não estava brincando. Olhei para o meu celular em cima do balcão da cozinha entre nós. Depois olhei de volta para ela. Você acha que sou burra? Eu disse. Acho que você é emocional. Ela cuspiu. Você é igualzinha quando tinha 17 anos. Acha que sabe tudo e não sabe nada. Seu pai construiu um império. Fez isso por nós, pela família, por você. Para você nunca ter que passar dificuldade. E é assim que você retribui, ameaçando mandar ele para a prisão. Ele usou meu nome, eu disse. Ele te protegeu. Colocou bens no seu nome. Um dia eles seriam seus. É isso que famílias ricas fazem, Laura. Você não entenderia a primeira coisa sobre isso. Prefere viver nesse apartamento minúsculo e úmido e fingir que é melhor que nós. Ela estava andando agora. Seu perfume afiado estava enchendo minha cozinha. Era sufocante. Tudo que você tinha que fazer era nada, ela continuou. Só ficar quieta. Só viver sua vida. Mas você tinha que bisbilhotar. Tinha que ir naquele sótão. Tinha que cavar. Você é igualzinha minha irmã. Ingrata. Pensei na minha tia Sara, com quem minha mãe não falava há 20 anos. A irmã ingrata que tinha se mudado para o outro lado do país para fugir dela. Senti meu polegar se mover na lateral do meu celular. Deslizei ele do balcão. Minha mão estava tremendo. Segurei baixo ao meu lado. Apertei o botão de volume para cima e depois o botão de ligar. A tela acendeu. Toquei no ícone do gravador de voz. Apertei o botão vermelho. Segurei o telefone frouxamente ao meu lado, microfone apontando para cima. Me conta de novo, mãe, eu disse. Minha voz estava tremendo. Eu odiava isso. Me contar o quê? Ela rebateu. Me dizer o que vai fazer se eu não te der as fotos. Ela parou de andar. Olhou para mim, um olhar longo e frio. Não vou deixar você destruir seu pai. Não vou deixar você me destruir. Vou fazer o que for preciso. Vou ligar para o conselho tutelar. Vou dizer que Isabela não está segura com você. Vou dizer que você é instável, que é paranoica. Tenho amigos, tenho influência. Quem você tem, Laura? A Daniela? Aquela amiguinha sua que trabalha num café? Vai ser minha palavra contra a sua. E eu vou ganhar. Apenas olhei para ela. Deixei as palavras encherem a sala. Deixei o microfone digital pequeno beber tudo. Cada sílaba. Você está errada sobre uma coisa, mãe. Eu disse. Minha voz estava mais forte agora. Ah, é? Sobre o quê? Você disse que aqueles papéis, as propriedades não declaradas, as contas offshore, disse que o papai colocou no meu nome para mim. Colocou. Não, eu disse. Ele colocou no meu nome para esconder. Usou meu CPF. Falsificou minha assinatura. Isso não é um presente. É um crime. É falsidade ideológica, e você é cúmplice. O rosto dela ficou completamente frio. A raiva desapareceu, substituída por aquele pânico branco puro. O mesmo pânico que vi na festa. Ela finalmente entendeu. Eu não só encontrei papéis,
Eu entendia o que eles significavam. Você, o que você fez? Ela sussurrou. Não era uma pergunta. Era um apelo apavorado. Aprendi como parar de ser seu peão, eu disse. Ela me olhou e vi algo que nunca tinha visto antes. Ela estava com medo. Com medo de verdade. Não de mim, mas do que eu representava. O fim. Mas o medo só durou 1 segundo. Foi substituído pela velha armadura familiar. Fúria. Você não se atreveria, ela sibilou. Não se atreveria a virar contra sua família. Dei um passo para trás. Pensei no meu aniversário. Pensei no sussurro. Pensei na porta estilhaçada. Pensei na foto da Isabela virada para baixo na minha cômoda. Você virou, eu disse. Você virou contra mim primeiro. Mandou um criminoso aqui. Ameaçou levar minha filha. Um trovão alto ribombou lá fora. A chuva, que tinha parado, começou a desabar de novo, chicoteando contra minhas janelas. Era como se o céu estivesse concordando comigo. O som quebrou o feitiço. A máscara de Márcia não apenas escorregou. Tinha ido embora. O rosto dela estava feio de raiva. Ódio puro e sem filtro. Era o rosto de um animal encurralado. Você vai se arrepender disso, Laura. Ela disse com a voz baixa e perigosa. Vai se arrepender disso pelo resto da sua vida. Ela virou, agarrou a bolsa e andou até a porta. Não bateu. Puxou aberta, pausou e olhou para trás para mim. Você sempre foi um erro, ela disse. Depois ela se foi. A porta clicou fechando, me deixando sozinha no silêncio. Fiquei ali parada, minhas pernas tremendo tanto que tive que agarrar o balcão. O único som era a chuva e o chiado do aplicativo gravador de voz ainda rodando. Olhei para baixo para meu celular. Apertei o botão de parar. O arquivo salvou. Gravação 01. Afundei no chão. Não chorei. Só segurei meu telefone. Talvez, sussurrei para a sala vazia. Mas pelo menos vai ser meu arrependimento. Não dormi. Não conseguia. Primeiro liguei para a Daniela. Você pode ficar com a Isabela mais uma noite? Por favor, não pergunte por quê. Só preciso que ela esteja segura. Daniela não hesitou. Claro, Laura. O que está acontecendo? Você está bem? Vou ficar, eu disse. Prometo. Só preciso fazer algo difícil amanhã. Diz para ela que eu amo ela. Diz que vou vê-la amanhã à tarde. Desliguei. Sentei no meu sofá. A fechadura nova na minha porta parecia forte. Mas mesmo assim arrastei minha poltrona pesada na frente dela. Me senti como uma criança construindo um forte, mas minha mãe não era um monstro embaixo da cama. Ela era real. Ouvi a gravação. Vou ligar para o conselho tutelar. Vou dizer que Isabela não está segura com você. Vou dizer que você é instável. Vai ser minha palavra contra a sua. E eu vou ganhar. Ouvi 3 vezes. Cada vez me senti mais enjoada. Mas cada vez também me senti mais forte. Não estava na minha cabeça. Não era um mal-entendido. Não era eu sendo dramática. Era uma ameaça. Era uma confissão. Era a verdade. Passei o resto da noite juntando minhas evidências. Não tinha só as fotos no meu celular. Quando estava no sótão 1 mês atrás, entrei em pânico. Tirei fotos, sim, mas também peguei a pasta principal. A que tinha meu nome. A que tinha os documentos originais do fideicomisso falsificado. Tinha enfiado debaixo da blusa, saído daquela casa e escondido no fundo do meu próprio armário. Puxei a pasta. Laura Mendes Fideicomisso de Propriedade. Coloquei na minha mesa de centro. Ao lado, coloquei meu celular com as fotos dos outros arquivos que tinha deixado para trás. Ao lado disso, coloquei o envelope branco que Rodrigo Silva tinha deixado. Diga à sua mãe que a verdade sempre encontra o caminho de casa. Olhei para a pequena pilha de evidência. Esta era a verdade da minha mãe. Uma pilha de mentiras, fraude e ameaças. Na manhã seguinte, a chuva tinha parado. O céu estava pálido, um cinza apagado. Não coloquei maquiagem. Não tentei ficar bonita. Coloquei jeans e um moletom cinza simples. Coloquei a pasta e o envelope na minha mochila. Coloquei meu celular no bolso. Me senti como se estivesse andando para minha própria execução. Ou meu próprio nascimento. Não tinha certeza qual. Dirigi até a Delegacia de Crimes Financeiros da Polícia Civil de São Paulo.
Era um prédio de concreto entediante. O tipo de lugar que você nunca notaria. O saguão estava cheio de luzes fluorescentes e cheiro de café velho. Estava quieto. Andei até a janela grossa de vidro. Estou aqui para ver o investigador Ribeiro, eu disse. Meu nome é Laura Mendes. O policial atrás do vidro olhou para uma lista. Ele está esperando a senhora. Pode passar. Terceiro andar. O investigador Ribeiro me encontrou perto do elevador. Não estava de uniforme. Estava de terno amassado. Parecia cansado. Senhorita Mendes, ele disse apertando minha mão. A mão dele estava quente e seca. Obrigado por vir. Temos uma sala. Me levou para uma sala pequena sem janelas. Só uma mesa e 4 cadeiras. Estava frio. Café? Ele perguntou. Não, obrigada. Eu disse. Sentei. Ele sentou na minha frente. Abriu o próprio arquivo. Então você disse no telefone que tinha os documentos que o Sr. Silva estava procurando. Os que sua mãe contratou ele para recuperar. Sim, eu disse. Puxei a pasta da minha mochila e deslizei pela mesa. E tenho mais. Ele abriu a pasta. Leu a primeira página. As sobrancelhas dele subiram. Olhou para mim. Esta é sua assinatura? É uma falsificação. Eu disse. Encontrei isso no sótão dos meus pais um mês atrás. Eles usam minha identidade para esconder bens há anos, parece. Ele virou as páginas devagar. Olhou para os números das contas offshore. Olhou para as escrituras de propriedade. Este é um caso estadual e federal, senhorita Mendes. Isso é grande. Eu sei, eu disse. E tem mais. Puxei o envelope. Este é o bilhete que ele deixou. Ele leu. Assentiu. Isso conecta Rodrigo Silva diretamente a esses arquivos. Ele não estava só ameaçando sua mãe. Estava ameaçando ela com isso. Sim, eu disse. E depois ela me ameaçou. Coloquei meu celular na mesa. Minha mãe veio no meu apartamento ontem à noite. Tentou me fazer dar esses arquivos. Gravei a conversa. Ribeiro olhou para o telefone, depois para mim. A expressão dele era impossível de ler. Era profissional, mas os olhos eram gentis. Tem certeza que quer fazer isso? Ele perguntou. Pensei na Isabela. Pensei na porta estilhaçada. Pensei na voz dela. Você sempre foi um erro. Completamente. Eu disse. Cansei de ser a história de cobertura deles. Apertei play. Sentamos naquela sala fria e sem janelas e ouvimos. Ouvimos a voz da minha mãe encher o ar. Ouvimos as ameaças dela. Ouvimos as admissões dela. Ouvimos o plano dela de levar minha filha. Quando terminou, Ribeiro apertou parar. Ficou em silêncio por 1 minuto inteiro. Olhou para a mesa. Finalmente olhou para cima para mim. Isso é hermético. Ele disse com a voz quieta. A transferência bancária para o Silva, o bilhete, esses documentos financeiros e esta gravação. Este é um caso completo. Ele explicou o que aconteceria depois. Ele registraria o boletim de ocorrência. Um delegado da divisão de fraudes tomaria meu depoimento oficial. O Ministério Público revisaria. Mandados seriam emitidos. Como a senhora é a vítima da fraude de identidade, ele disse. E por causa desta gravação da ameaça dela, a senhora será inocentada completamente. A senhora é uma testemunha cooperante, não suspeita. Ele pausou. Isso vai ser difícil, senhorita Mendes. Vai parar nos jornais. Sua família vai enfrentar acusações sérias. Falsificação, sonegação de impostos, conspiração, roubo de identidade. E agora, com esta gravação, intimidação de testemunha. Extorsão. Apenas assenti. Me senti vazia. Mas não de um jeito ruim. Me senti leve. Exalei. Foi uma respiração longa e devagar. Parecia que estava expirando 27 anos de veneno. Ótimo, eu disse. Cansei de carregar os pecados deles. A espera foi a pior parte. Por 3 semanas nada aconteceu. Levei Isabela no parque. Fui trabalhar. Comprei mantimentos. Sorri para meus vizinhos. Minha vida parecia exatamente igual. Mas por baixo, uma bomba estava fazendo tic-tac. Vivia em terror do meu telefone. Cada vez que tocava, meu coração travava. Estava esperando minha mãe aparecer, meu pai ligar, Felipe arrombar minha porta exigindo saber o que eu tinha feito.
mas só havia silêncio. Um silêncio alto, pesado, apavorante. Eles deviam saber. Os advogados deles deviam ter contado que uma investigação estava aberta. Eles estavam esperando também. A tempestade estourou numa terça-feira. Estava na minha mesa no trabalho terminando um relatório. Meu celular vibrou. Não era uma ligação. Era um alerta de notícia de um aplicativo local de São Paulo. Meu polegar tremendo tocou na tela. A manchete era grande e preta. Casal de São Paulo sob investigação federal por fraude de identidade e sonegação fiscal. Filha relatada como vítima. Minha foto estava lá. Uma pequena e velha de um site da empresa. E uma foto grande e sorridente dos meus pais de um evento de caridade. Olhei fixamente. Filha relatada como vítima. Era real. Era público. Meu telefone do escritório tocou. Era o RH. Laura, você pode vir na minha sala por um momento? Andei pelo escritório. Todo mundo estava quieto. Todo mundo olhava para os computadores. Ninguém me olhava. Podia sentir os olhos nas minhas costas. Sentei na sala da gerente de RH. Ela parecia desconfortável. Laura, essa notícia. Só queremos ter certeza que você está bem. O artigo diz que você é uma vítima. Sim? Eu disse. Minha voz estava rouca. Sou. Fui eu quem denunciou. Os olhos dela arregalaram. Ah, ela disse. Bem, por favor, tire o resto do dia. Tire a semana se precisar. Estamos aqui para te apoiar. Saí andando. Peguei minha bolsa. Não olhei para ninguém. Entrei no meu carro e dirigi para a escola da Isabela, mesmo faltando horas para a saída. Só sentei no estacionamento olhando para a cerca de alambrado, só precisando estar perto dela. A repercussão foi rápida. Foi brutal. Não assisti ao noticiário local. Não li os artigos, mas não conseguia escapar. Meu pai renunciou da empresa dele 2 dias depois por motivos pessoais, dizia o comunicado. Minha mãe desapareceu. Suas contas de redes sociais perfeitamente curadas, o Facebook, o Instagram, cheios de eventos de caridade e fotos do jardim dela foram deletados. Ela tinha sumido. As amigas da família que costumavam me beijar na bochecha nas festas de Natal não ligaram. Nenhuma. Era como se eu tivesse morrido. Ou pior, como se tivesse me tornado impura. Daniela foi a única. Apareceu no meu apartamento com uma sacola de compras e uma garrafa de vinho. Não perguntou o que aconteceu. Só disse: "Vou fazer macarrão. Você vai comer." E eu amei ela por isso. Então, uma semana depois da história estourar, recebi a mensagem que estava temendo. Era do Felipe, meu irmão. Estava brincando com Isabela no chão. Estávamos construindo um castelo com blocos. Meu celular vibrou na mesa de centro. Peguei. Felipe, você arruinou a gente. Arruinou tudo. O papai está destruído. Eles vão perder a casa. Vão perder tudo. Tudo por sua causa. Nunca vou te perdoar. Espero que esteja feliz. Li uma vez, depois 2. Você arruinou a gente. Não, o que eles fizeram foi errado. Não, eles arruinaram a gente. Você. Ele ainda me via como o problema. Não a falsificação, não a fraude, não as ameaças. Eu, a verdade. Senti o último pedacinho da minha vida antiga quebrar. A parte minúscula e estúpida de mim que esperava que meu irmão finalmente visse. Que finalmente me escolheria. Não escolheu. Escolheu eles. Escolheu a mentira. Isabela olhou para mim. Mamãe, você está triste? Limpei uma lágrima da minha bochecha. Nem tinha sentido cair. Sim, amor, sussurrei. Mas está tudo bem. Vamos terminar essa torre. Coloquei o telefone. Peguei um bloco azul. Nunca respondi à mensagem do Felipe. Uma semana depois disso, meu telefone tocou. Era o investigador Ribeiro. Senhorita Mendes, ele disse. A voz dele era profissional, mas podia ouvir o calor nela. Estou ligando para avisar que o Ministério Público oficialmente apresentou as acusações. O caso vai prosseguir para o tribunal. Os advogados dos seus pais estão em negociações. Certo, eu disse. Também queria dizer que seu caso está encerrado. Você foi oficialmente e legalmente inocentada de qualquer envolvimento. Seu status como vítima de fraude de identidade é permanente. Você está livre. Fechei os olhos.
Você está livre. Obrigada, investigador. Eu disse. Por tudo. Por acreditar em mim. A senhora fez a coisa certa, senhorita Mendes. Precisou de muita coragem. Desligamos. Fiquei parada na minha cozinha. O apartamento estava quieto. Isabela estava na pré-escola. Pela minha vida inteira, silêncio tinha sido uma arma. O silêncio da desaprovação da minha mãe. O silêncio da negligência do meu pai. O silêncio vazio e solitário da minha infância. Mas esse era diferente. Esse silêncio era pacífico. Não estava vazio. Era meu. Foram 6 meses depois. O julgamento tinha acabado. Meus pais aceitaram um acordo. O nome do meu pai estava arruinado. Foi sentenciado a 2 anos numa penitenciária federal de segurança mínima. Minha mãe, pela cooperação dela, e por causa da acusação de extorsão que eu tinha contra ela, recebeu 5 anos de liberdade condicional e uma multa enorme. Não tinha permissão de entrar em contato comigo ou com Isabela. Era uma condição da liberdade condicional dela. Uma ordem de restrição ordenada pelo tribunal. Tinha lido sobre isso. Não tinha comparecido. Estava encerrado. A vida era só vida. Era quieta. Era pequena e era boa. Estava pegando Isabela de uma consulta médica. Só um check-up regular. Ela tinha 6 anos agora e tinha um novo espaço nos dentes da frente. Saiu correndo do consultório segurando um pedaço de papel. Estava radiante. Mãe? Mãe? Ganhei uma estrela dourada. Ela gritou correndo para meus braços. Estava ficando tão grande. Peguei ela no colo. Ganhou? Olha só você. Por quê? Por ser corajosa. O doutor disse que fui a criança mais corajosa hoje. Nem chorei na injeção. Beijei a cabeça dela. Ela cheirava a pasta de dente de chiclete e terra de parquinho. Meu coração estava tão cheio que doía. Você é a criança mais corajosa que eu conheço, eu disse apertando ela forte. Ela levantou o adesivo, uma estrela dourada holográfica. Sorri com os olhos molhados. Eu também, amor, sussurrei tão baixo que ela não conseguiu ouvir. Você só não consegue ver a minha ainda. Naquela noite, organizei um jantar pequeno. Não era uma festa. Era só assim. Meu apartamento estava quente. Cheirava a frango assado e alho. Daniela estava lá. Minha amiga do trabalho, Maria, que tinha ficado do meu lado, estava lá. E Isabela, que teve permissão de tomar refrigerante de guaraná num copo bonito. Era tão diferente da minha festa de aniversário no café. Ninguém estava sussurrando. Ninguém estava fingindo. Estávamos só sentadas na minha mesinha da cozinha rindo. Isabela estava contando uma história longa e confusa sobre um esquilo na escola dela. Daniela levantou o copo de vinho dela. Quero fazer um brinde, ela disse, os olhos dela encontrando os meus. Todas ficamos quietas. Isabela orgulhosamente levantou o refrigerante dela. A liberdade, disse Daniela simplesmente. Maria levantou o copo dela. A liberdade. Levantei o meu. A palavra parecia tão grande. Significava tantas coisas. Liberdade dos meus pais. Liberdade do medo. Liberdade da identidade de ser a filha difícil. E eu adicionei, minha voz suave mas firme, a nunca pedir desculpas por se proteger. Daniela sorriu e tocou o copo dela no meu. Brindo a isso. Comemos. Conversamos sobre coisas bobas, sobre filmes, sobre trabalho, sobre o dente mole da Isabela. Não tinha drama. Não tinha significados ocultos. Era só fácil. Mais tarde, depois que Isabela dormiu, Daniela e eu sentamos no sofá terminando o vinho. Como você está? Ela perguntou. De verdade? Estou bem, eu disse. E fiquei chocada de perceber que era verdade. Estou bem. Ainda é estranho. Às vezes me sinto como se fosse órfã, mas você não é órfã. Ela disse colocando a mão no meu braço. Você é só o começo de uma nova linhagem. Olhei para ela. O começo de uma nova linhagem. Gosto disso. Pela primeira vez na minha vida inteira, sentada no meu próprio apartamento pequeno com minha filha dormindo na cama dela e minha amiga do meu lado, senti que pertencia a algum lugar. Não era uma casa grande e chique. Não era uma família poderosa. Era só um círculo pequeno de luz. E era real. Na manhã seguinte acordei antes da Isabela. O sol estava começando a nascer.
Era sábado. Fiz café e fiquei perto da minha janela. Por um longo tempo só observei a cidade acordar. O céu de São Paulo estava num azul pálido e promissor. O cinza estava finalmente se abrindo. Tinha uma última coisa a fazer. Fui na minha escrivaninha. Puxei um envelope branco simples tamanho ofício. Abri meu armário. Colada bem no fundo da parede atrás dos meus casacos de inverno estava um documento. Era o acordo de fideicomisso original assinado. O primeiro, o que começou tudo. O fideicomisso de propriedade Laura Mendes. Tinha guardado. Tinha dado cópias para a polícia, mas guardei o original. Era meu seguro. Meu último pedacinho de medo. E se eles saíssem? E se tentassem de novo? Tinha segurado isso só por precaução. Não precisava mais disso. Não estava com medo. Estava livre. Dobrei o documento. Deslizei no envelope. Selei a aba. Escrevi o endereço na frente. Ministério Público Divisão de Crimes Financeiros. Sem bilhete, sem explicação. Só a verdade. Não era por vingança. Não era para machucá-los mais. Era para deixar ir. Era para entregar o último pedaço do pecado deles que estava segurando. Coloquei meus tênis. Saí quieta do meu apartamento. O ar da manhã estava fresco e limpo. Andei as 2 quadras até a caixa de correio azul da esquina. Segurei a carta sobre a abertura. Isso termina aqui, sussurrei. Deixei ir. Ouvi ela bater no fundo da caixa. Virei e andei para casa. Me senti mais leve. Me senti completa. Quando voltei, Isabela estava acordada. Estava sentada na mesa da cozinha, o cabelo uma bagunça, esfregando os olhos. Bom dia, dorminhoca. Sorri. Mamãe, ela bocejou. Podemos fazer panquecas? Fui na geladeira e peguei os ovos e o leite. Senti uma alegria tão simples e tão pura que quase me fez chorar. Era a alegria de um sábado normal. Podemos, eu disse. Com gotas de chocolate? Ela sorriu, aquele sorriso banguela e lindo dela. Olhei para minha filha. Minha família de verdade. Meu futuro. O começo da minha nova linhagem. Sempre, eu disse. Misturei a massa. Ela tagarelou sem parar. Lá fora, o sol finalmente rompeu as nuvens cinzas. Derramou na minha cozinha, iluminando os grãos de poeira dançando no ar. Pela primeira vez na minha vida, meu mundo parecia limpo. Não estava construído em segredos. Não estava construído em medo. Os meses que se seguiram foram os mais tranquilos da minha vida. Não era a tranquilidade do silêncio sufocante que conheci na casa dos meus pais. Era a paz de saber que cada decisão que tomava era minha. Cada escolha tinha peso, porque finalmente importava. Isabela estava florescendo. Ela não entendia completamente o que tinha acontecido. E eu agradecia por isso todos os dias. Tudo o que ela sabia era que não víamos mais a vovó e o vovô. Quando perguntou por quê, disse a verdade de um jeito que uma criança de 6 anos pudesse entender. Às vezes adultos fazem escolhas ruins, amor. E quando fazem, precisam de um tempo longe para pensar no que fizeram. Ela aceitou isso com a simplicidade linda das crianças. Está bem, mamãe. Podemos visitar a Daniela de novo? No trabalho, as coisas eram diferentes. No começo, as pessoas andavam em ovos ao meu redor. Conversas paravam quando eu entrava na sala. Olhares furtivos. Sussurros que eu fingia não ouvir. Mas Maria foi minha âncora. Ela não me tratou como vidro quebrado. Me tratou como sempre tratou. Com respeito e amizade genuína. Gradualmente, outros seguiram o exemplo dela. A história foi perdendo o brilho sensacionalista. Voltei a ser apenas Laura. A mulher que trabalhava duro, buscava a filha na escola e fazia seu trabalho bem feito. Uma tarde, 3 meses após o julgamento, meu chefe me chamou na sala dele. Meu estômago apertou por instinto. Mas quando entrei, ele estava sorrindo. Laura, sente-se. Quero falar sobre uma promoção. Pisquei surpresa. Uma promoção? Você tem sido uma das nossas funcionárias mais dedicadas, ele disse. E francamente, a forma como você lidou com tudo o que aconteceu na sua vida pessoal enquanto mantinha seu desempenho aqui foi impressionante. Mostra caráter. Mostra força. Queremos reconhecer isso.
Saí da sala dele com um novo cargo e um aumento de salário que significava que poderia finalmente começar a guardar dinheiro de verdade. Não apenas sobreviver, mas construir algo. Quando contei para Isabela naquela noite, ela pulou nos meus braços. Isso significa que podemos comprar aquele jogo que eu queria? Ela perguntou com os olhos brilhando. Ri. Talvez no seu aniversário, amor. Ela fez beicinho por um segundo. Depois sorriu. Está bem. Estou orgulhosa de você, mamãe. Meu coração derreteu. Aquelas palavras. Palavras que nunca ouvi da minha própria mãe. Estou orgulhosa de você também, Isa. Tão orgulhosa. Enquanto isso, os ecos do caso continuavam. Li num jornal online que meu pai tinha sido transferido para uma prisão federal no interior. A matéria era pequena, sem foto. Só alguns parágrafos sobre um empresário caído cumprindo sentença por fraude. Não senti pena. Não senti raiva. Não senti nada. Era como ler sobre um estranho. Minha mãe era um fantasma. Sua ordem de restrição significava que ela não podia se aproximar de mim ou da Isabela. Parte de mim se perguntava se ela tentaria. Se apareceria na porta um dia, desafiando a ordem, exigindo ser ouvida. Mas ela nunca veio. Talvez os advogados dela a aconselharam a não arriscar. Ou talvez, só talvez, ela finalmente entendeu que tinha perdido. Não o caso. Não o dinheiro. Mas a mim. A única coisa que ela nunca valorizou até ser tarde demais. Felipe também permaneceu silencioso. Depois daquela mensagem cruel, nada. Nenhuma tentativa de reconciliação. Nenhum pedido de desculpas. O silêncio dele doía de um jeito diferente do silêncio dela. Ele era meu irmão. Tinha crescido na mesma casa. Vivido sob o mesmo teto sufocante. Mas ele escolheu. Escolheu a lealdade cega sobre a verdade. Escolheu a família deles sobre o que era certo. E essa escolha construiu um muro entre nós que eu sabia que nunca seria derrubado. Uma noite, Daniela e eu estávamos sentadas na varanda do apartamento dela. Isabela estava dormindo no quarto de hóspedes. Tínhamos uma garrafa de vinho entre nós, e o céu de São Paulo brilhava com a poluição luminosa que nunca mostrava as estrelas de verdade. Você já se arrepende? Daniela perguntou de repente. Olhei para ela. De denunciá-los? Todos os dias, eu disse honestamente. Mas não da forma que você pensa. Ela inclinou a cabeça esperando eu continuar. Me arrependo de que teve que chegar nesse ponto. Me arrependo de que eles me colocaram nessa posição. Me arrependo de que a Isabela nunca vai conhecer os avós dela de verdade. Me arrependo da família que podíamos ter sido. Mas respirei fundo. Não me arrependo de ter me protegido. Não me arrependo de ter protegido minha filha. Não me arrependo de ter escolhido a verdade. Daniela estendeu a mão e apertou a minha. Essa é a diferença entre você e eles. Você sabe a diferença entre arrependimento e culpa. Eles tentaram te fazer sentir culpada por expor os crimes deles. Mas você não devia nada a eles. Nada além da verdade. As lágrimas queimaram meus olhos. Obrigada, sussurrei. Por estar aqui, por não me julgar, por acreditar em mim. Sempre, ela disse simplesmente. À medida que a estação mudava, senti algo mudar em mim também. A raiva que carreguei por tanto tempo, aquela raiva dura e fria que me sustentou através das entrevistas com a polícia e do julgamento, começou a se dissolver. Não desapareceu completamente. Não sei se algum dia desaparecerá, mas suavizou. Se transformou em algo mais parecido com aceitação. Aceitação de que alguns relacionamentos são tóxicos desde a raiz. Que algumas pessoas nunca vão mudar. Não importa quanto você queira que mudem. Que amar alguém não significa deixar eles te destruírem. Comecei a fazer terapia. Era algo que tinha evitado por anos, convencida de que não precisava, que podia lidar sozinha. Mas percebi que carregar tudo sozinha era exatamente o que minha mãe queria. Isolamento. Silêncio. Vergonha. Minha terapeuta, doutora Carla, era uma mulher de 50 e poucos anos com óculos de armação vermelha e um jeito calmo que me fazia sentir segura. Você entende que não foi sua culpa, certo? Ela disse numa das nossas primeiras sessões. Intelectualmente, sim, respondi.
Mas emocionalmente, ainda luto com isso. Ainda tenho aquela vozinha que diz que se eu tivesse apenas ficado quieta, se tivesse apenas deixado pra lá, tudo estaria bem. Tudo estaria escondido. Ela corrigiu gentilmente. Não bem. Há uma diferença. Aquelas palavras ficaram comigo. Tudo estaria escondido. Não bem. Comecei a entender que tinha vivido minha vida inteira em esconderijos. Escondendo quem eu era. Escondendo o que sentia. Escondendo a verdade para manter a paz. Mas paz construída em mentiras não é paz de verdade. É só um tipo diferente de prisão. E eu tinha finalmente encontrado a chave. Num domingo de manhã ensolarado, 6 meses e 2 semanas após enviar aquele último envelope, acordei com Isabela pulando na minha cama. Mamãe, mamãe, acorda! Vamos ao parque! Gemi brincalhona e puxei ela para um abraço. Ela gritou e riu, se debatendo. Você tem muita energia para 7 da manhã, reclamei. Ela tem 7 anos agora, mamãe. Ela disse como se isso explicasse tudo. E talvez explicasse. Nos vestimos, fiz panquecas, colocamos tênis, caminhamos as 4 quadras até o Parque da Juventude. O ar estava fresco. O sol filtrava através das árvores. Crianças gritavam nos balanços e escorregadores. Isabela correu na frente, o cabelo dela voando atrás dela. Encontrei um banco e sentei, observando ela brincar. Uma mãe sentou ao meu lado. Sorriu para mim. Qual é o seu? Ela perguntou. A de cabelo castanho no escorregador, respondi. A sua? O menino de camisa azul no balanço. Conversamos casualmente sobre coisas de mãe. Escola, amigos, os desafios de criar filhos nesta cidade louca. Era normal. Era mundano. Era perfeito. Enquanto conversávamos, meu telefone vibrou. Uma notificação por e-mail. Normalmente ignoraria, mas algo me fez olhar. Era do investigador Ribeiro. Assunto: atualização final do caso. Meu coração acelerou. Abri o e-mail. Senhorita Mendes, espero que este e-mail a encontre bem. Queria atualizá-la sobre os desenvolvimentos finais do seu caso. Rodrigo Silva aceitou um acordo e recebeu 18 meses de prisão por invasão e extorsão. Ele também forneceu testemunho adicional que fortaleceu o caso contra seus pais. Seu pai completará sua sentença conforme planejado. Sua mãe está cumprindo os termos da liberdade condicional sem incidentes. O caso está oficialmente encerrado. Queria que soubesse que seu testemunho, sua coragem em se apresentar, não apenas trouxe justiça para você, mas também expôs um esquema maior de fraude financeira que estava prejudicando outros. Você fez a coisa certa. Às vezes a coisa certa é a coisa mais difícil. Mas você a fez mesmo assim. Isso é força verdadeira. Atenciosamente, investigador Carlos Ribeiro. Li o e-mail 2 vezes. Depois 3. Fechei os olhos e deixei as palavras penetrarem. Estava encerrado. Realmente, verdadeiramente encerrado. Olhei para cima e vi Isabela no topo do escorregador. Ela acenou para mim, enorme e entusiasmada. Mamãe, olha, vou descer de barriga. Acenei de volta. Cuidado, amor. Ela deslizou para baixo rindo, bateu no chão e correu de volta para a escada. Guardei meu telefone. O sol estava quente no meu rosto. Pássaros cantavam nas árvores. Uma brisa suave carregava o cheiro de grama cortada e flores. Este era meu mundo agora. Não era grande. Não era glamuroso. Não tinha dinheiro ou poder ou prestígio. Mas era meu. Construído em verdade. Construído em amor. Construído em escolhas que podia defender. Olhei para minha filha brincando, livre e feliz e completamente desinibida. Este era meu legado. Não propriedades escondidas ou contas secretas. Não mentiras construídas sobre mentiras. Mas uma menina que cresceria sabendo que sua mãe escolheu a verdade mesmo quando doeu. Que escolheu protegê-la mesmo quando custou tudo. Que se levantou mesmo quando o mundo inteiro disse para ficar quieta. Isabela correu de volta para mim, sem fôlego e suada. Posso tomar sorvete? Ela perguntou esperançosa. Olhei para ela. Para esse pequeno ser humano que era minha razão para tudo. Pode sim, eu disse. Vamos pegar sorvete.
Ela pegou minha mão enquanto caminhávamos em direção à sorveteria perto do parque. A mão dela era pequena e pegajosa e perfeita na minha. E enquanto caminhávamos sob o sol de São Paulo, senti algo que nunca tinha sentido antes na presença da minha própria família. Senti paz. Verdadeira, profunda, inabalável paz. O tipo de paz que vem de saber quem você é. O tipo de paz que vem de escolher a si mesma. O tipo de paz que vem de finalmente estar livre.